Boa tarde, meus amores. Estamos de volta mais uma vez para uma tarde animada de atividades. Espero que todos vocês estejam bem, tanto os alunos como os pais e responsáveis, tá bom? Então, daremos início hoje, no dia 7/7/2021, à nossa aula de... Vamos lá? De quê? Português, não é isso? E matemática, que vai falar um pouco de carta. Então, estaremos fazendo uma pequena revisão sobre o gênero textual carta, tá bom? E de matemática também, para algumas informações na carta, estaremos trabalhando essas informações também, certo? Então, estaremos aqui fazendo a nossa atividade de português, que fala um pouco, né, como se faz uma carta, né? Então, é preciso de quê? Para que nós possamos fazer a nossa carta. Lápis e papel e também, né, o nosso envelope, certo? Então, a folha, o lápis e o envelope, certo? Então, para dar início à nossa carta, devemos colocar o nome da cidade, a data, que aí é onde vai entrar a matemática, que são os números, né? O mês e o ano, que trabalha o número, certo? Colocando isso, vamos para a saudação, que é para quem você vai dedicar esta carta, certo? Depois, o corpo da carta é o que você deseja falar na carta, certo? Depois, o fim, que é a despedida da carta. O que é que você vai dizer no final desta carta, tá bom? Então, estarei fazendo agora algumas perguntinhas para vocês, certo? Que vocês prestem bem atenção para poder responder a atividade, certo? Diz assim: quais são as partes que compõem uma carta? Então, você vai prestar atenção no que eu falei antes e vai dizer quais partes vai compor a carta. Na segunda pergunta diz: como uma carta deve ser iniciada? Como é que a carta deve ser iniciada, gente? Vocês prestem atenção e respondam, tá bom? Agora diz: quem é o remetente e o destinatário? Então, vai ter também quem vai ser o remetente. É a pessoa que escreve ou é a pessoa que recebe? E o destinatário é a pessoa que escreveu ou é a pessoa que recebeu? Você vai ver aí qual desses dois que é, ou um ou outro, certo? E o que é o corpo da carta? O corpo da carta é aquilo que eu escrevi, certo? Para a pessoa lá que vai receber. A última perguntinha é: como uma carta pessoal deve ser finalizada? Então, você vai desejar algo que você queira no final da carta. Um forte abraço, fulano. Um forte abraço, Tayla. Um forte abraço, João Pedro, João Vitor.
certo? Então, e dizer de quem foi a carta no final, tá bom? Então, para dar início à nossa atividade, né? O estudante, você, meu querido aluno, vai precisar do seu caderno de português, lógico, para fazer a atividade proposta que eu vou dizer para vocês, certo? Que é sobre essa carta, que diz no número 1 o seguinte: assinale corretamente a alternativa que apresenta todas as partes que compõem o gênero textual carta. Então, tá pedindo aqui que você marque um X em uma alternativa só, como é composto a carta. Quais são as partes da carta? A carta só vai ter a data e a saudação. A carta, na letra B, o corpo e despedida. Ou a carta tem que ter a data, a saudação e o corpo da despedida. Então, você vai marcar só uma alternativa, tá bom? Prestem atenção para não se atrapalharem, tá? E no número 2 diz: quem escreveu a carta? No caso aí, você vai prestar atenção. Quem escreveu a carta foi colegas de classe. Você vai prestar atenção aí. A professora Vera ou Ricardo. Aí você vai marcar a alternativa que você acha que é certo. No número 3, em qual cidade Leonardo está morando atualmente? Então, lá na cartinha vai ter toda essa informação. Se ele mora em Campina Grande, se ele mora em João Pessoa ou se ele mora em Patos. Você vai observar na carta e marcar a resposta correta. No número 4, como está sendo o contato de Leonardo com os novos colegas de turma? Então, vamos ver qual a alternativa que você pode marcar. Por chamada de vídeo e grupos de WhatsApp, pessoalmente ou contato diário na escola. Como é que está sendo o contato dele com esses coleguinhas da turma dele? Aí você vai olhar lá, quando fala na carta, e marcar a alternativa, tá bom? No número 5, qual foi a saudação de despedida de Leonardo? Ele colocou no finalzinho da carta um beijo ou um abraço forte ou um adeus. Vocês vão ver qual que vocês vão marcar, certo? Observando a carta. Sempre vai ter que observar a carta que Leonardo escreveu para poder responder. No número 6 diz: leia a carta seguinte e pinte de acordo com o solicitado. Então, você vai ler a carta que Rochelle escreveu e vai fazer o que se pede, certo? No caso, ao lado vai ter uns quadrinhos que é azul, amarelo, verde e vermelho. E diz o seguinte no azul: o nome do remetente. Então, você vai olhar na carta o nome do remetente e pintar de azul. De amarelo, a quem se destina a carta. Para quem foi a carta? Aí você vai lá, pinta o nome de amarelo para quem vai receber a carta. No quadrinho verde,
a cidade onde mora Rochelle. Você vai pintar de verde. Você vai observar onde Rochelle mora e vai pintar de verde, certo? De vermelho, você vai pintar o ano que a carta foi escrita. Então, vamos supor, ela escreveu em 2021, então eu vou pintar de vermelho o ano que ela escreveu esta carta, certo? Entendido assim? Então, observando toda esta aula, vocês podem observar também que nós devemos usar sempre números e datas, né, para algumas informações da carta, para a pessoa saber quando foi escrita, qual ano foi escrito, tudo isso. Então vai ter toda uma referência, vai ter um esboço, né, assinando as entradas e as saídas desta carta, que é a data que ela escreveu, e vai saber também o ano que ela escreveu isso daí. Então, é alguns pontos que devemos observar na matemática, aí na escrita da carta, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que todos vocês entendam, e qualquer dúvida estarei aqui no grupo esperando para tirar algumas dúvidas, tá bom, meus amores? Um beijo e um abraço.